eu ver só uma coisa aqui. Agora está normal. Olha aqui, gente. Então, a gente vai trabalhar com essa disciplina aqui, que é auditoria. O que eu fiz? Vou mostrar para vocês o que eu vou... Boa noite, Wanderson. Vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso aqui. Boa noite. Boa noite. Vocês já acessaram algum conteúdo lá no portal? Já deram uma olhada ou não? No conteúdo. Eu tinha acessado um, mas eu não sei se ele era dessa... Tá tudo normal lá. Tava certo. Vou mostrar. Agora tá? Tá tudo certinho. Olha só. Então, eu vou fazer aqui hoje a apresentação da disciplina, aplicações da ementa, introdução... Essa aqui é a primeira, ó, introdução aos estudos das auditorias. Confere com esse lá. Essa aqui é a primeira unidade de aprendizagem, que está lá. E a gente vai fazer uma revisão que eu vou estar perguntando para vocês, o que eu preciso que vocês saibam e ver a base de contabilidade que vocês têm. É a primeira vez que eu vou trabalhar só com a turma de contábeis numa matéria específica. Não sei se vocês perceberam isso. Só vai ter a gente de contabilidade nessa disciplina aqui. Aí vem aqui, ó. Olha só. Essas unidades de aprendizado, como é que eu fiz? Eu montei ela de forma a gente está sempre conversando em teorias e em práticas. Então, ela vem com introdução aos estudos das auditorias, conceitos relacionados à auditoria, tipos de auditorias, perfil e comportamento do auditor, metodologia de auditoria, etapas da auditoria, as auditorias do disponível. Tá vendo? Quando começa aqui, ó, auditoria do disponível, a gente vai começar a fazer conta e relatório que vão servir de análise para qualquer tipo de auditoria. Hoje eu vou mostrar para vocês as que existem. Depois vem, ó, auditoria dos estoques e inventário físico, auditoria de investimentos, auditoria de imobilizado, auditoria nos métodos de depreciação, amortização e exaustão, auditoria do passivo circulante e exigível a longo prazo, auditoria do PL, teste de auditoria, eventos e métodos de confirmação. Hã? Fala comigo. Posso ir, gente? Relatórios e parecer de auditoria e, por último, não está dando para ver aqui, mas já está lá no sistema. Aí, hoje, o que a gente vai fazer? Para tratar disso, eu preciso saber como que está a base de contabilidade de vocês. Se tiver ruim, a gente vai melhorar. Se tiver boa, a gente vai fazer ela ficar melhor ainda. Porque o que acontece com essa disciplina? Olha só como é que começa. Conteúdo revisional. Aí eu vou perguntar para vocês. Pode ligar aí que vocês vão ter que responder para mim. O que é auditoria e quais os tipos de auditoria? Tem noção do que é isso? Fala comigo. Pode falar, gente. Vocês têm que falar agora, toda hora. Fala, gente. Liga esse troço aí. Eu não tenho, não, Paulo. Não sabe. Pois é. Auditoria significa conferência minuciosa de documentos. Tudo que se fala em auditoria contábil é baseado em documentos. A gente vai fazer e examinar todos os documentos que a gente vai fazer auditoria, ou seja, tudo que vai ser auditado ou... Como é que eu vou falar para vocês? Tudo que vai ser auditado e revisado é através de documentos. Aí vem a outra coisa. Os tipos de auditoria. A gente tem duas. Auditoria interna e auditoria externa. O que acontece? Tem muita gente que fala que para fazer auditoria externa, a pessoa tem que ser auditor independente. O que faz isso? Além de tirar o CRC depois de formado, tem que fazer um novo exame para se tornar auditor independente do Conselho Regional de Contabilidade, regional não, desculpa, do Conselho Federal de Contabilidade.
No último slide dessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês que tem uma instrução normativa que veta isso. Mas sempre a gente trabalha com auditoria interna e auditoria externa. Quando vem essa palavra auditoria aqui, na maioria das vezes são empresas grandes, porque empresas grandes que correm muito dinheiro, é mais fácil burlar as leis que tem no país e a forma de que o dinheiro entra dentro dessas empresas. Inclusive, pode pegar até a da Juliana de exemplo aí, Unimed. Unimed não é prestadora de serviço? O único jeito de entrar de dinheiro lá é com a prestação. Exato. O único jeito de entrar dinheiro lá é com a prestação de serviço dos clientes, certo? Qualquer outra forma de entrar dinheiro lá dentro tem que ser informado nas demonstrações contábeis inerentes à Unimed, que a gente vai ver isso aqui hoje, quais que a gente vai precisar. Tá ok até agora, então? Primeira coisa, auditoria, conferência minuciosa de documentos. Tipos de auditoria. A gente tem auditoria externa e auditoria interna. Eu quero que vocês sempre se atentem que a auditoria interna, toda empresa que tem uma receita alta já faz, que é para evitar a auditoria externa, que na maioria das vezes só é feita para SA. Sociedade Anônima de Capital Aberta, Fechada ou Mista. Até agora tudo certo? Pode ir? Sim. Não tem nada errado ainda não, não é nada grego não, né? Então, vamos. Olha só, eu preciso que vocês tenham duas visões do patrimônio. O empresário enxerga o patrimônio de um jeito e nós agora, como contadores, temos que enxergar, né, o patrimônio de outra forma. Qual que é a visão do empresário do patrimônio? Fala para mim. Vocês, como empresário, como é que enxergam o patrimônio? Fala comigo, gente. Pode falar errado ou certo, não tem importância. Só tá a Juliana com esse negócio ligado, liga esse tem todo aqui, esses microfones tudo aqui, ó, ativa aí, ó. Você tem que falar comigo. Rodrigo, fala comigo, Rodrigo. Vatos também, pode falar todo mundo, eu preciso que vocês falem. Ninguém quer falar, não pode. Aí, ó, você perguntou o que é mesmo, professor? Para todo mundo. É todo mundo Não, junto. o que você perguntou? Qual foi a pergunta? Olha só. Visão patrimonial. Como que o empresário vê o patrimônio dele e como que o contador vê o patrimônio da empresa que ele trabalha. Você, como empresário, como é que enxerga seu patrimônio? Essa é a pergunta. Além de tentar proteger, para mim, nunca pode acabar, né? Eu vejo como algo que vai durar por muito, muito tempo, pelo menos pelo que eu vejo do meu patrão. Isso. Agora, como é que ele enxerga isso? Ah, professor. Não, o empresário, pode falar. Você concorda que ele enxerga isso aqui só auferindo lucro? Ele está interessado em saber se ele está tendo, ou como que ele está tendo lucro? Ou você concorda que a minoria consegue enxergar como contador? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Exatamente. Poucas as pessoas, ou seja, poucos os empresários têm que ter essa visão aqui agora. Ó. Isso aqui, ó, é o que a gente precisa estudar. Isso aqui é aleatório, tá, gente? Eu nem sei se está batendo aqui, tá. Isso aqui é o que a gente precisa passar para os empresários agora, inclusive vocês, que já vão para o 6º período. Vocês têm que ter em mente, toda reunião que vocês vão mostrar, que vocês vão fazer, o diferencial da contabilidade hoje é essa ferramenta aqui, primeiro, que é o balanço. Porque aí em Manhuaçu, eu já vi, ninguém está preocupado em ver esse troço aqui, não. Ele quer saber se ele está tendo lucro ou se ele está tendo prejuízo, mais nada. E quer pagar as contas dele. Não é assim que funciona? E quanto que ele está tendo no bolso. Ele não quer saber de princípio contábil, ele não quer saber de onde que está entrando e de onde que está saindo as origens e as aplicações de recursos dele, não. Ele só quer ter o resultado final que a gente chama aqui de lucro. Isso aqui, para nós agora, é um problema, porque esse lucro aqui, eu não sei como é que vocês estudaram isso para trás, mas a gente vai sempre conversar. Esse lucro agora ele tem que ter origem.
que eu quero dizer com isso? Que esse lucro agora, ele tem que ter uma destinação. Vocês estudaram assim? Por exemplo, aqui está falando que deu 10 mil de lucro, na realidade 10 milhões, tá ok? Para onde que vai esse lucro? São para as contas de reserva. Concorda comigo isso? Fala comigo, gente. Tem que falar. Cadê você? Fala comigo. Esse lucro aqui, ele tem que ter uma destinação dentro das contas do patrimônio líquido, tirando ações em tesouraria. Concorda? Fala comigo. Concordo, Olha, concordo. o que significa a conta ações em tesouraria? Fala comigo. Se não souber, não tem importância, não. Era quando ela vendia ações, não? Como é que era? É isso mesmo. Esqueci. Ações em tesouraria são ações emitidas por SAs para a compra dos sócios. Por isso que ela é a única conta redutora do PL. Tá ok? Esse grupo de contas aqui, ó, altamente auditado. Porque tudo aqui tem que ter comprovação. A primeira pergunta: como que a gente faz a comprovação em contabilidade de qualquer transação? Fala comigo. Fala comigo, gente. Tem que falar, certo ou errado. Comprovação contábil. Como é que é feita essa comprovação contábil? Fala comigo, gente. Posso falar que é comprovação? Pode falar, Vatos? Vai. O lançamento, o que é o lançamento? Isso. Para você fazer o lançamento, está correto o raciocínio. Para você fazer o lançamento contábil, você precisa de quê? É o histórico, né? Da onde que sai o histórico do lançamento contábil para débito e crédito? Não é na aquisição? Por exemplo, vamos aqui. Imobilizado. Fala um exemplo de imobilizado para mim. Qualquer que seja. Pode ser a aquisição de um veículo. Todo mundo concorda? Para você fazer uma aquisição do veículo, para lançar ele aqui dentro do imobilizado, contabilmente, o que você precisa ter desse veículo? Fala comigo. Fala comigo, gente. Ou simplesmente eu posso pegar o veículo e colocar ele aqui dentro? Da empresa ou da empresa? Posso? Fala, gente. Não pode, gente. Todas as transações que acontecem dentro desse balanço patrimonial aqui tem que ter o quê? Nota fiscal. Ou seja, toda aquisição que se for fazer dentro de balanço patrimonial tem que ter a comprovação. Que até então essa comprovação a gente está fazendo através de nota fiscal. Concorda com isso? Isso é básico. Para fazer qualquer transação contábil dentro da disciplina e dentro da prática que a gente está vivenciando, precisa de nota fiscal. A gente chama de origem e aplicação. Você comprou uma coisa, você tem que ter da onde que saiu aquela coisa e aonde que você está colocando ela aqui dentro do balanço patrimonial. Vocês estão vendo aí, acompanhando na televisão, em qualquer que seja o noticiário, a coisa que está acontecendo no governo, que está todo mundo pagando em dinheiro em espécie. Por que está todo mundo fazendo isso, pagando em dinheiro em espécie? Porque dinheiro em espécie tem origem? Eles falam que tem, não tem? Pois é, a origem está lá. A gente sabe muito bem de onde que vem. Agora, como é que comprova ele aqui dentro, aqui, sem origem? Isso tudo eu estou contando para vocês porque essa comprovação legal e a responsabilidade social e legal também da assinatura desse mocinho aqui, ó, do balanço patrimonial, vai ser de vocês daqui a pouquinho. E vai ter muita gente querendo que vocês assinem isso aqui para eles, para dando dinheiro para vocês. É o grande problema do CRC registrado. Tem gente que vai oferecer vocês para estarem assumindo a responsabilidade legal das empresas. Acontece? Toda hora.
Essa matéria de auditoria vai mostrar isso para vocês. Então, está aqui. A primeira ferramenta que eu preciso, vocês têm que me falar aonde que tem dúvida nisso aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, na formulação do balanço, vocês vão me contar e a gente vai sanar as dúvidas. A outra ferramenta é essa aqui, DRE. Essa DRE aqui, deixa eu ver se eu peguei. Completa. Olha só como é que eu peguei essa DRE. Receita operacional bruta, e a gente vem aqui embaixo, acha lucro prejuízo. Isso aqui agora para a gente vai interessar cada linha. Cada linha dessa aqui tem que ter comprovação documental para a formulação do documento. Ou seja, a gente vai trabalhar com empresas de grande porte. São milhões de reais que a gente vai estar auditando. A responsabilidade é muito grande em relação ao que está aqui dentro aqui. Aí a gente vem. Por que chama receita operacional bruta? Eu quero sempre que vocês guardem que a receita operacional bruta ela tem que estar dentro do objeto social da empresa. O que é o objeto social da empresa? É o CNAE, Código Nacional de Atividade Empresarial. Senão, ela não é receita operacional bruta. Aí a pessoa fala assim, Paulo, mas a pessoa investe em outras coisas dentro da empresa dela. Pode? Pode. Mas aí vai ser receita operacional bruta? Não. Vai estar em outras receitas. Aonde que está as outras receitas? A elas aqui, ó. Receitas financeiras. Essa receita financeira aqui, ela não é objeto social da empresa. Ela é um tipo de investimento de longo prazo. Nos casos estudados, vocês vão ver que vão ter pessoas que vão falar que isso aqui acontece em curto prazo. É muito difícil se ganhar dinheiro com receita financeira fora do objeto social a curto prazo. É uma das formas de lavagem de dinheiro que eles usam dentro da DRE aqui, julgando em receita não operacional, que chamam de receita financeira. Até agora está certinho, gente? Dúvida? Fala comigo, gente, se tem dúvida aí até agora. Não? Vou para frente. Aí eu coloquei aqui, isso aqui também é importantíssimo. Tributações no Brasil. O que acontece com essas tributações no Brasil? Tem muita gente hoje no cenário falando que são essas aqui. Lucro real, lucro presumido e simples nacional. As que mais interessam para nós são essas duas aqui. Lucro real, lucro presumido. Simples nacional, tem muita gente que confunde e fala que ele é simples mesmo. Isso aqui não tem nada de simples. Cada coisa que vai fazer aqui dentro, na hora da arrecadação fiscal, são vários documentos para se calcular as alíquotas. Que todo mundo concorda que aqui a gente paga um único imposto e uma única guia. Está completo, está certo o que eu estou falando, gente? Vocês não estão falando nada comigo, eu estou achando esquisito isso. Está correto o que eu estou falando? Aqui paga uma única guia mensal com todos os tributos, que são 5. Aqui recolhe trimestral, aqui se tiver prejuízo não paga. Não, ambos, né? Ambos, se derem prejuízo, aqui não paga nada. Tá ok? O recolhimento trimestral. Aqui, mensal. Isso tudo aqui, ó, é auditado e pode ser, como é que eu vou explicar? Pode ser uso de auditoria externa. Por isso que a maioria das empresas hoje tem uma auditoria interna. Então, a gente vai trabalhar, em suma, nesses 3 aqui. Como é que funciona a auditoria? Pega 2 anos, sempre 2, porque vai comparar um ano com o outro. Pegam-se todos os documentos e faz uma conferência minuciosa de tudo que está lançado aqui. E acha o erro. Tá ok, gente? Até agora? Vou para frente, porque vocês não estão falando nada comigo. O que eu coloquei aqui? Outro problema para nós. Folha de pagamento. Está aqui.
Eu coloquei conceito, período de apuração, prazo de pagamento do salário, prazo de recolhimento de INSS e FGTS, proventos e desconto. INSS e FGTS, eu preciso que vocês tenham em mente que tem a parte patronal e a parte do colaborador ou empregado, que a nossa legislação ainda chama de empregado, que é uma legislação antiga. Agora eu preciso que vocês respondam. Vocês já estudaram cálculo de folha de pagamento? Fala comigo. Fala comigo, gente. Não, eu acho que não. Nada. Não. Nada de cálculo de folha de pagamento, folha, por exemplo, cálculo de férias, cálculo de rescisão, nada. Que eu me lembre, não. Dentro, vocês tiveram direito de legislação trabalhista? A matéria. Teve não. A Lívia não. que foi isso não? Foi a Lívia que deu isso não? Teve uma com a Lívia, eu não lembro agora. A gente teve isso aí com a Lívia, mas não aprendemos a calcular, não. Calcular nada de cálculo. Nada de cálculo. Cálculo, não. Então, Com ela, não. Nada de cálculo. Nós vamos aprender a fazer cálculo disso aqui. Eu preciso que vocês entendam como é que faz cálculo de folha de pagamento. É muito importante isso para nós. Porque isso aqui mudou tudo, o cálculo. E isso aqui também é outro ponto que é auditado sempre. São folhas de pagamento da SA. Por que é auditado isso aqui? Da onde que vem a retirada do sócio? É daqui, ó. Tem que informar a retirada daqui através de Prolabore. Não tem? Ele tira dinheiro daqui de dentro. Ele tira o dinheiro da empresa através da folha de pagamento. Tá dando para entender agora, gente? Por que eu preciso disso aqui? Fala comigo. Tá? Sim. Então, beleza. Aí eu coloquei. Isso aqui a gente vai estudar. Outra coisa. Na auditoria, é comum a gente ouvir essas duas palavrinhas aqui, ó. Erro versus fraude. Qual que é a diferença dos dois? Fala comigo. Fala comigo, gente. Erro e fraude. A intenção, a diferença é a intenção, né? Exato. Isso aqui não é intencional. Esse aqui é intencional. Agora, completa para mim, Vatos. Como é que você prova quando uma coisa é feita intencionalmente ou não? Dentro da formulação dessas duas coisas aqui. Ó. Olha lá. Como é que você vai falar que você errou aqui? Paulo. Não, é fácil. Se você fizer um lançamento contábil aqui, sem comprovação, que é o documento, ou a nota fiscal, você está errando? A nota fiscal, a origem, né, que você falou. Não. Você está fazendo o quê? Fraude. Se você fizer qualquer lançamento contábil hoje sem a comprovação, é erro? Não, é fraude. Aí eu vou para a prática. Todo mundo faz isso, gente? Não. Todo mundo faz sem documento. Por quê? Na maioria das vezes, eu vou falar dono, né? O empresário, que é o dono do escritório, fala para você lançar sem documento. A gente, quando começa na profissão, lança. Hoje em dia, eu não lanço. Eu não trabalho com as minhas auditorias externas sem comprovação. Eu prefiro não fazer, porque a responsabilidade social do carimbo e do CRC é minha. E de vocês daqui a pouco. Aí, completando aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, a norma, né? A norma NBC 11 define fraude e erro. Foi o que a gente estava falando. Está aqui, fraude. O ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de demonstrações contábeis. Isso aqui é feito toda hora. Adulteração de demonstrações contábeis. Toda hora a pessoinha faz isso aqui, principalmente nas SAs. Erro. Ato não intencional, resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis. Então, beleza. Então, aqui está a definição legal e a norma que fala dessas duas coisas aqui, ó, que a gente precisa. Agora, eu preciso contar uma coisa para vocês, gente. Errar aqui, nessa altura do que a gente está e no que a gente está passando, é muito difícil. Todo mundo está fazendo isso aqui hoje, principalmente para aquisição de receita.
tanto pessoa física, tanto quanto pessoa jurídica. Tá ok? Para frente. Tipos de auditoria. Esse eu já falei lá atrás para vocês, mas vocês vão ver que eu vou escrever uma coisa aqui agora. A gente falou que tem duas, auditoria externa e auditoria interna. A grande maioria das pessoas acha que é só contador que pode fazer auditoria interna. Tem gente que contrata outras pessoas e ensina o serviço para fazer auditoria interna para controlar o patrimônio. Tá errado, gente? Tá. Não é certo. Porque a pessoa não entende de lançamentos contábeis e não entende também nem de débito nem de crédito. Coisa que a gente precisa estar atento em relação a isso. E a auditoria externa, que tem muita gente que fala que são só auditores independentes que podem fazer. Aí eu coloquei isso aqui para vocês. Olha lá. São direitos do contador executar a auditoria independente sem a necessidade de se submeter ao exame de qualificação técnica para auditoria independente do Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Como também não deve ser obrigação a se submeter a nenhuma educação continuada exigida pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Regulamento, artigo 25 do Decreto-Lei 9.295/46, Lei de Regência da Profissão Contábil. Agora vocês vão colocar no caderninho para mim aí. Vocês estão me escutando direitinho. Então, eu quero saber se isso aqui é verdade ou se é fake news. Era isso aí que eu ia te perguntar, ué, se funciona de verdade ou não. Exatamente. Primeira parte do trabalho de hoje, para a próxima aula que a gente vai conversar. Que isso, preciso saber se isso... Fala, Vados. Já? Tá, já tem mais coisa para cá, para baixo. Então, a primeira parte do trabalho é essa aqui. É me falar se isso aqui que eu coloquei é verdade ou se é fake news. Por quê? Se isso aqui for verdade, a pessoa pode entrar no conselho e falar que ele vai ser auditor independente. Vocês concordam? Está falando isso aqui, ó, nesse fundamento aqui. Tá vendo? Isso aqui eu coloquei de propósito para vocês verem como é que a gente começa a fazer auditoria. Pois é, isso aqui está falando. Aonde que eu vou saber se isso aqui está certo ou errado? Não precisa ir longe, não. Está aqui, ó. Fundamento, artigo 25 do Decreto-Lei, esse númerozinho aqui, na registro da profissão contábil. Sai daí, não quero ser aqui agora, não. Então, eu preciso que vocês vão pesquisar e vão falar se isso aqui é verdade ou não. Se procede ou não, para a gente estar fazendo uma primeira conferência de uma informação sem a fonte fidedigna. Porque isso aqui, para ser verdade, eu estou dando um artigo aqui, ó. Tem que estar conferido aqui, tinha que estar assinado por uma pessoa que está falando, no caso, que sou eu. Eu assinei isso aqui? Não. Tem fonte isso aqui? Não. Só tem uma chamada. Deu para entender o que a gente vai fazer em auditoria? Tudo tem que ter fonte. Aqui tem fonte? Tem. Agora, na auditoria tem que ter fonte e tem que ter comprovação. Certo? Primeira parte do trabalhinho é essa. Vamos para outra. Ah lá. Primeiro trabalhinho avaliativo para vocês para a próxima semana. Está aqui, ó. Comentar e analisar de forma prática. Eu pus exemplos, mas não precisa ser exemplos, não. Pode ser só um. Os princípios contábeis vigentes na legislação brasileira. Exemplo. Princípio da entidade. Os bens da pessoa física não se misturam com os bens da pessoa jurídica. Só que eu quero números. Eu quero, por exemplo, eu tenho na minha pessoa física R$100 mil comprovados na compra de um apartamento. Tenho R$250 mil investidos na minha empresa através da incorporação de capital via banco. Eu quero saber de onde que veio os 250 mil via banco. Não pode misturar pessoa física e pessoa jurídica. Princípio da entidade. Deu para entender isso? Fala comigo, gente. Deu para entender o que eu preciso aqui? Deu, gente? Outra coisa. Vou falar lá. Princípio do valor original. Tararara. Eu não quero a fundamentação teórica, não. Eu quero exemplo prático. Porque a gente vai usar todos os exemplos dentro da auditoria. A gente precisa de todos os princípios contábeis dentro dessa matéria aqui.
Aí a gente vem na outra parte. Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias? Eu coloquei entre parênteses aqui, ó, publicadas. Volta lá primeiro. Publicadas nas tributações vigentes no Brasil. Aí, vocês vão voltar aqui, ó. Vou mostrar. Aqui vocês vão falar qual que é obrigatória. Aqui é a mesma coisa. E aqui, ó, quais as demonstrações contábeis são obrigatórias. Volto para lá. Aí encerra o nosso primeiro trabalhinho avaliativo. Coisa simples. Nada de coisa de... Ah, não. Coisa simplesinha. Só me enviar aqui que eu ponho e a gente conversa sobre isso. Observação. O trabalho deve ser apresentado por um trio na próxima aula. Vocês vão escolher 3 pessoas, vão apresentar isso aqui para a gente. Nós todos juntos aqui. Ó. Certinho? Muito obrigado. E agora nós vamos lá para o bate-papo. Tá aqui. Agora vocês podem falar comigo aí. Dúvidas? Fala tudo que precisar. Pode falar, gente. Tudo. Esse trabalho é para fazer a sala toda e 3 alunos apresentarem. Isso. Todo mundo sempre junto. Só apresentação. Não precisa te enviar nada, nem... Pode falar que eu estou ouvindo. Só apresentação. Não precisa enviar nada, nem fazer nada, não. Só apresentar. É. Mas vocês vão apresentar isso só falando? Faz um documento lá e me manda que eu ponho aqui, eu projeto aqui, ou então eu ponho vocês como anfitrião aqui, vocês apresentam. Mas é coisa simples, nada negócio não. É só para mim ver como que vocês entendem os princípios contábeis e como que vocês vejam, como que vocês entendem as demonstrações contábeis por tributação. É o que eu preciso. Fala mais, gente, comigo. Vai, Juliana. Juliana que apareceu. Deixa eu ver quem mais. Não, tô aqui ainda, Paulo. É porque Ledilson, tô tentando pegar aqui esse milhão. Cortou, fala de novo. Não, eu tô ainda tentando assimilar o que é para fazer aqui. Eu vou dar uma olhadinha direitinho. Quer Se que eu eu tiver volte? dúvidas, depois eu te mando também. Pode mandar, não tem importância. Não, eu tô olhando aqui. Tá. A outra coisa, tem muita gente aqui. Outra coisa, como é que eu gosto de trabalhar nessa matéria, nesse tipo de ensino que a gente está? Vou falar para vocês, gente, eu sei que não é fácil, é difícil para mim, é difícil para vocês, mas vocês já me conhecem, eu vou me esforçar ao máximo para estar atendendo vocês. Então, o que eu faço? Eu vou gravar, isso aqui está sendo gravado, vou colocar lá no ambiente, tá ok? O material eu vou colocar lá no ambiente também e vou mandar no grupo que a gente fez. Fica bom assim para vocês? Fala. Para mim, fica. Beleza. Então, todo o material, ou seja, toda aula que eu fizer, todo encontro que a gente fizer, mesmo vocês tendo as UAs lá, vocês vão ter um material igual a esse aqui hoje. Porque eu estudei e vou estudar todas de novo. Aquele curso foi eu que montei. Com a graça de Deus, agradeço ele todos os dias para estar atendendo vocês. Porque tem gente que vai e vem aqui, eu não sei como é que vocês tiveram com outro professor, esse tipo de aprendizado. Tem gente que vem aqui e só fica perguntando para vocês e querem que vocês tenham as UAs decoradas, né? Porque a palavra certa é essa, e entendida. Eu não trabalho assim. Eu trago lá tópico por tópico de cada uma e discuto com vocês aqui tópico por tópico e peço um exercício ou um trabalho no final. Tá combinado assim? Fala comigo. Certinho? Uhum. Então, gente, por hoje, deixa eu ver quantos minutos nós ficamos. Quase 50. Então é isso mesmo. Por hoje eu estou satisfeito, é isso que eu queria falar para vocês. A gente continua do mesmo jeito. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar no privado, qualquer hora que eu atendo. Tá ok? Fala comigo, gente. Ok, Beleza. Paulo. Boa noite, muito obrigado pela companhia aí. Boa noite. Me chamar. Com Deus. Boa quinta, bom final de semana. Ah, só mais uma coisa antes de eu encerrar aqui. Você lembra, Juliana, vou até usar que você me pediu o manual de atividades complementares? Tá lá, no grupo. Vocês viram que eu coloquei? Qualquer dúvida que vocês tiverem naquilo, só me chamar. Já pode fazer? Pode fazer. Beleza, então. Então, beleza. Obrigada. Boa noite, gente. Bom final de semana. Fique com Deus aí. Semana que vem eu vou estar aí com vocês. Eu aviso aí, Tá, tá? joia. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.